Vamos abrir nossas Bíblias então, em Mateus 5. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 16. Pedir que os irmãos permaneçam com as suas Bíblias aí abertas, para assim acompanhar não apenas a leitura, mas todo o desenvolvimento do sermão. Encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas num velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, queremos agradecer por esta palavra e pedimos agora a intervenção do Espírito Santo, para que possamos entendê-las, aplicá-las em nossas vidas e vivê-las, Deus, em nosso dia a dia. Nos abençoa, tira a distração das pessoas, tira, ó Deus, o sono, quaisquer coisas que possam dispersar o pensamento destas pessoas, para que elas possam ficar, ó Deus, centradas em ouvir a Tua palavra, que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esses pequenos versos, 13, 14, 15, 16, eles fazem parte de um contexto imediato, que é o chamado Sermão do Monte. Não podemos falar como ser sal e luz, como ser a mudança que Deus procura, sem antes nós analisarmos por alto a sustentação dessa mudança, que são as bem-aventuranças. Não vou ler todas elas, mas apenas para introduzir o nosso tema, nós precisamos voltar para elas. Por quê? Porque são as bem-aventuranças que vão forjar o caráter do cristão. Então, antes da gente querer ser, fazer e acontecer em nossa vida por aí, nós temos que primeiro nos parecer com Jesus Cristo. Por isso que nas bem-aventuranças nós vamos ter a descrição do chamado caráter do cristão. Como deve ser o cristão no mundo? Qual deve ser o caráter dele? Está na bem-aventurança. Bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados pacificadores, os limpos de coração, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Então essas bem-aventuranças, elas vão dar a base para tudo que nós viemos a desenvolver aqui. Se você quer ser sal e quer ser luz na sua comunidade, primeiro modifique o seu caráter, porque não vai dar certo. Sem você primeiro parecer com Jesus Cristo, você não vai conseguir fazer com que outras pessoas venham até Jesus. Por isso a importância das bem-aventuranças para o processo de parecimento, digamos assim, com Jesus Cristo. Sem elas, nós nunca seremos sal, nem seremos luz. Ser sal e ser luz já é um tema batido, mas nós vamos ver que se espremer a cana, dá para tirar mais e mais caldo. Dá para a gente sempre fazer, né, um belo suco desse texto. Primeiro, nós vamos perceber claramente, isso já dentro das bem-aventuranças, que Deus ele nos chama para fazermos a diferença em um mundo de perseguição. Significa isso? Significa dizer que não vai ter igreja perfeita, não vai ter família perfeita, não vai ter escola perfeita, não vai ter vizinhança perfeita. Pelo contrário, você vai sofrer perseguição na sua igreja, vai sofrer perseguição na sua família, vai sofrer perseguição na sua escola. Em todo lugar que você colocar a planta do seu pé, vai ter perseguição. Eu ouvi um glória a Deus? Essa é a verdade. Porque Deus quer que a gente exerça a influência em um local que está apodrecendo. Daí a importância do sal. O sal ele vai ter duas funções básicas. Nós só nos lembramos de dar sabor,
Mas no contexto da época, o sal era usado tanto para dar sabor, mas principalmente para conservar a podridão da carne. Ainda hoje é usado. Quem aqui não gosta de uma bela carne do sol, hein, Jonilson? A charque. É usado ainda o sal para conservar aquela carne. Por isso que Jesus Cristo, ele vai usar uma metáfora doméstica para dizer como que nós, como que eu e você, podemos exercer uma influência no mundo que nos persegue. Por isso que eu falei da bem-aventurança, porque no verso 11, 10 ele vai dizer: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Qual é a ideia aqui? Cristo olha para aquela multidão de camponeses. Estou falando de agricultores, pessoas da roça, não estou falando de doutores, não estou falando de pessoas da sociedade, estou falando de homens da roça, de pessoas que cuidavam da terra. O fato dele usar essa metáfora doméstica de sal e luz mostra que ele usava elementos que o povo conhecia mesmo. Então Cristo olha para aquela multidão, porque o Sermão do Monte, uma multidão acompanhou. Ele olha para aquela multidão, aí ele vê Dona Mariazinha, seu Zeca, seu Zé, João, que planta milho, que planta feijão, que planta algodão, e ele fala: ó, vocês são o sal da terra e luz do mundo. Esta palavra de Jesus, irmãos, naturalmente, ela entrou nos ouvidos daqueles camponeses de uma maneira muito cética. Como que a gente pode ser sal da terra e luz do mundo? Eu vou voltar para a minha fazendinha, eu vou cuidar do meu porquinho, eu vou dar banho, né, no meu cachorro, eu vou seguir a minha vida. Só que eles não sabiam o alcance que eles teriam, porque nós, enquanto cristãos, nós somos sal da terra e luz do mundo, por conta do alcance que nós temos e iremos ter ainda mais. Então Cristo olha para aquela multidão e diz: vocês camponeses, e agora todos nós, vocês irmãos, juventude, irmãos da Igreja Batista Cidade Nova, vocês são sal da terra e luz do mundo, com as dificuldades, com os problemas e principalmente no meio das perseguições. Se o mundo fosse tranquilo, se o mundo não estivesse apodrecendo, para que sal? Para que sal na Antártida? O gelo já conserva a carne. Seria uma parábola, uma metáfora sem sentido, se fosse proferida lá na Antártida. Então, nós precisamos ser sal, precisamos ser luz, porque justamente o mundo está na escuridão e está apodrecendo. Se o mundo apodrece, cheira mal, vai impactar a sua vida. Então, primeira coisa que precisamos entender, ainda não estou entrando no sermão em si, mas entenda que ser sal e ser luz é fazer a diferença em um mundo de perseguição. Se nós soubéssemos disso, irmãos, nós não sairíamos de igreja, por exemplo, porque Deus quer que a gente seja sal e luz, é lá no deserto, é no meio da guerra, é no meio da perseguição. A gente muitas vezes se sente tão maltratado, e aí quer sair de igreja, às vezes por questões simples. Cristo quer algo muito mais radical de nossas vidas. Por isso que esse texto, o Sermão do Monte, é chamado de contracultura cristã. Há uma contracultura que Jesus Cristo prega, há uma contracultura que Ele quer que a gente viva. Somos sal e somos luz. Pois bem, o que é que nós percebemos de início? Ele vai dizer: vós sois o sal da terra. Importante essas primeiras palavras. Uma versão mais moderna, NVI ou coisa parecida, vai dizer: vocês são o sal da terra. Vocês não vão se tornar, vocês não eram. Isso quer dizer que não existe nenhum cristão que está apagado, tão morto, tão adormecido, que não seja sal da terra. Por mais que você esteja no momento trash de sua vida, um momento deprê, um momento de tristeza, quaisquer momentos, você ainda é o sal da terra. Você não será, nem você já foi. Você pode dizer: não, rapaz, eu fui sal da terra logo no início da minha conversão. Hoje eu sou apenas uma poeira. Você ainda é o sal da terra. O que pode acontecer é a qualidade desse sal não está tão bem, né? Porque de fato tinha essa mudança. Por quê? Quando Cristo vai usar a metáfora do sal, todo mundo conhecia. Porque o sal, ele era basicamente isso aí, ó. Era conseguido
às margens do Mar Morto. Era esse pó branco. O Mar Morto era muito comum naquela região. Então, quero sal? Eu vou lá no Mar Morto, pego o sal, vou trabalhar, vou fazer as minhas refeições, vou conservar. O sal era tão utilizado, mas tão utilizado nesta época, que ele chegou a ser usado como moeda. Você trabalhava e ganhava sal. Daí vem um termo, salário. Salário, né? Se bem que hoje a gente ganha tão pouco que é como se fosse sal, né? Mas era assim. Então, fulano, vem cá trabalhar na minha lavoura. Você vai ganhar o quê? 10 quilos de sal. Tinha lá o seu valor. Hoje o cara está, né, em maus lençóis. Então o sal era muito comum. Eu penso até que Jesus Cristo, ele olhou para Maria, sua mãe, e via ela temperando, fazendo aquela carne. Jesus Cristo lá no pé. Jesus Cristo, vai para lá, menino, depois vem a comida. Não era assim não é brincadeira. E aí ele olhou, ele percebeu que esse sal era muito usado no condimento e como conservante. Então ele vai usar essa metáfora doméstica e vai dizer: vocês são esse sal. Um sal que é abundante, que é encontrado com facilidade. Vocês vão ver vários crentes no mundo. Agora esse sal, ele precisa fazer efeito. Ele precisa ter a sua contribuição. É por isso que nós vamos dizer que a eficácia do sal, ela é condicional. Vamos ver lá no texto. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais preste, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Apesar de você não ser no futuro, não será sal, nem dizer que já foi, você é sal, o seu sal pode se tornar insípido. A eficácia do sal, ela é condicional. Qual é o condicionante do sal? É as suas purezas. O sal, irmãos, ele estava em constante contato com diversas impurezas da região. Como eu disse, o sal era conseguido às margens do Mar Morto. Quando se pegava aquele sal não passava por um refino. Hoje o nosso sal, ele é até iodado, não é assim? Ele é iodado, ele é branquinho, ele é trabalhado, porque passa por um refino. O sal da época não era assim. Ele era um sal mais in natura. Então ele tinha cloreto de sódio, mas também tinha outras impurezas. Então a contaminação do sal o tornava insípido, sem sabor, sem ter as suas características de conservar a carne que estava apodrecendo. Por isso que, quando nós cristãos, nós nos contaminamos com o que está aí no mundo, nós começamos a perder a nossa salinidade. Você continua sendo sal, porém é um sal muito fraco. Um sal que, se você botar para conservar a carne, não vai servir, a carne vai apodrecer. Isso significa que qualquer contaminação que nós temos de fora nos contamina e vai tirando aos poucos a nossa salinidade. Isso era tão sério que na época, século II, século III depois de Cristo, nas perseguições da igreja, era comum alguns irmãos na perseguição abrirem. E aí, depois que a perseguição passava, que o Coliseu fechava, aí eles diziam: ô irmão, paz do Senhor. E aí os irmãos disseram: rapaz, você fugiu da perseguição, você é um falso crente. Outros diziam: não, você é um crente, uma subcategoria de crente. Chegava ao ponto desses irmãos ficarem na porta do templo, se deitarem, e os irmãos da igreja passarem e pisarem nele. E ele gritava: eu sou um sal insípido. Imagina a cena. Isso era muito comum na igreja nos primeiros séculos. Então, se o sal torna-se insípido, ele não vai servir para mais nada, porque se ele perde o seu sabor e as suas características de conservar, o que a dona de casa faz? Ela pega o sal e ela joga fora. Naquela época não tinha lixeira, não tinha torre fazendo a coleta, então ela jogava na frente da sua casa, e aquele sal se misturava com aquela poeira e era pisado pelos homens. É isso que Cristo quer dizer. Então, quando a gente não trabalha em nossas vidas a pureza, livrar-se da contaminação deste mundo, a gente vai perdendo a nossa salinidade. Tiago vai dizer: filhinhos, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade
de Deus. Então, todas as vezes que nós queremos ser igual ao mundo, nós perdemos a salinidade. O mundo vai dizer: não tem nenhuma importância eu fraudar o meu currículo, eu posso dizer que eu tenho essa habilidade, e na hora que me contratar eu me encaixo. O mundo diz isso, mas você foi chamado para ser sal, você foi chamado para conservar os padrões morais de Deus aqui na terra. Aí se você não dá um basta nisso, você acabou de ser contaminado, acabou de entrar uma impurezazinha nesse seu sal. Aí você vai seguindo. O que é que o mundo faz? O mundo diz que não tem nenhum problema de eu me relacionar com a minha namorada, com o meu namorado. Aí você começa a entrar outra impureza nesse seu sal. Aí vai, aí o mundo diz: esse negócio de congregar, isso é besteira, eu congrego na minha casa. E aí vai entrando várias impurezas. Quando vai ver, você está desanimado, triste. Chega domingo, você não tem vontade de ir para a igreja. Por quê? Porque o sal está se tornando insípido. E aí você naturalmente vai ser largado, jogado nesse mundão para a própria sorte, apesar de ainda ser um crente. Vai passar por diversas tribulações. Não é perseguição pelo fato de ser cristão, não, é perseguição pelo fato de não estar com a pureza de Cristo na sua vida. As perseguições por conta de Cristo são bem-vindas, porque Pedro vai dizer: se alegrem quando vocês forem perseguidos por minha causa. Não era este o caso. Então, se nós estamos sendo insípido, nós vamos acabar sendo largado, jogado pelo mundo. E esta pureza, irmãos, ela é basicamente o que? As bem-aventuranças. Se você, por exemplo, está com o sal em dia, refinado, trabalhado, você vai ser injuriado no seu trabalho, mas você é um homem manso. Bem-aventurados mansos. Você, com a sua atitude, você vai levar pessoas a Cristo. É isso que Paulo vai dizer: mulheres, sejam em tudo submissas a Cristo e ao seu marido, porque pelo bom proceder da esposa, o seu marido será ganho. Essa é a ideia. Se você, sendo sal na sua casa, você vai conservar os padrões morais. Essa é a ideia do ser sal: conservar os padrões morais na sua vida, e com isso outras pessoas vão ser impactadas com a sua vida. Então, se você é manso, a ideia aqui de manso é o quê? O cavalo amansado. Ao invés de você dar coice, você agora não dá mais coice, porque você é um bem-aventurado, você é um sal que tem sabor, você é um sal que tem as características da pureza. Logo você é manso. Aí um chefe vem: fulano, você é não sei o que, lhe faz uma injúria. Ao invés de você dar um coice, como um cavalo bravo, você segura, porque você é um sal, e aquela atitude vai servir para o testemunho daquele seu patrão. Isso acontece em outras áreas. Você é um pacificador. Você não quer ver a briga na sua família, você não quer ver a briga na sua igreja. Você é aquele irmão que, quando tem uma confusão, você vai lá e diz: irmãos, que é isso? Vamos orar. Tem algum problema? E isso vai contaminando, contagiando, melhor dizendo, as outras pessoas. Mas se você é aquela pessoa que não tem o sal, a pureza do sal, você não pode ver uma briga que vai lá botar lenha na fogueira. Toda vez que nós não somos pacificadores, que não somos mansos, que não somos humildes, que não queremos ser perseguidos por causa da justiça, nós estamos dizendo que nós estamos perdendo a salinidade deste sal. E quando eu falo nós, por que eu falo nós? Porque a igreja é o sal da terra. Ele fala: vós sois. Olhou para aquela multidão naquele sermão do monte e falei: vocês são o sal da terra, indivíduos, e formando o conjunto, formando a comunidade, formam o quê? A igreja. Por isso que não tem sal, grão de sal sozinho, tem que estar os grãos juntos, formando a igreja. Um grau de sal sozinho não faz nada. E ele fala: vocês, enquanto igreja, vocês são o sal. E aí, por ser então esse sal, qual é a função da igreja? Primeiro, evitar, irmãos, a deturpação da sociedade, a decomposição da sociedade. Tire a igreja do mundo e você vai sentir um grande fedor.
de podridão. A igreja ainda é o freio moral da sociedade, apesar dos pesares. Por que apesar dos pesares? Porque juntando todos os pacotes de sal, alguns estão com mais pureza, outros com menos impureza. Mas apesar disso, a igreja ainda é o grande freio moral. Tire a igreja desse bairro, vocês vão ver que o que vai acontecer. Vai ter impacto negativo. Tire a igreja de Sergipe, vocês vão ver, vai ter impacto negativo. Porque nós somos, irmãos, o sal da terra. E nós temos essa função de evitar essa decomposição, evitar o apodrecimento. Por isso que nós temos que nos colocar, indispor com algumas coisas. Porque o sal, ele vai ter algumas características, que eu vou dizer mais na frente. O sal dá sabor. O sal, ele torna a vida mais alegre. Imagine você comer um churrasco sem sal. O Evangelho de Cristo, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, irmãos, ele nos dá alegria. Ele nos torna pessoas mais leves. Lembre-se que a alegria é um fruto do Espírito. Não é um fruto, faz parte do fruto do Espírito. Percebe? Então, com Cristo, nós vamos ter mais sabor, ou seja, alegria mesmo em meio à perseguição. Nós vamos chorar, mas seremos bem-aventurados. Nós seremos pacificadores, nós seremos limpos de coração. Tudo isso em meio à perseguição, e ainda assim estaremos alegres, porque a alegria é fruto do Espírito. O sal também tem a função de quê? De provocar sede. Aproveitando a oportunidade. O que significa isso? Como uma carne bem salgada, você vai ver, todo mundo sabe disso aí. Todo mundo sabe que depois de uma comida salgada, dá muita sede. O que significa? Nós temos que provocar a sede de Deus nas outras pessoas. Se você é o único cristão na sua casa, sua função é tornar a sua família com sede de Deus. Por meio do seu procedimento, do seu testemunho, da palavra que você vai usar, a sua família vai ter sede de Deus. Agora vem a pergunta: como é que eu posso gerar sede nos outros? Pastor Joneus, se eu não estou com sede de Deus, eu tenho que gostar das coisas de Deus, tenho que gostar de igreja, tenho que gostar de Bíblia, tenho que gostar de oração. Se eu não gosto dessas coisas, irmãos, ninguém que anda comigo vai gostar. Se você não gosta de vir à igreja, vem amarrado, como é que seu parente vai vir, seu esposo vai vir, seu colega de trabalho vai vir, seu amigo vai vir? Você tem que ter sede, você tem que ler a Bíblia, tem que ser sede diária. Se a sua família não lhe vê você lendo a Bíblia todo dia, como é que ela vai ter sede da palavra? Mas se você lê, alguém vai dizer: por que você tanto lê aí, hein? Vem cá que eu vou mostrar. Olha, é assim. Irmãos, é a palavra do Senhor. Se nós buscarmos o Senhor, isso vai mostrar para o mundo. Lá em João 17, Cristo vai dizer isso, que eles sejam um para que o mundo veja. Então o mundo está, nos abildando, nos olhando, e por meio do procedimento da igreja, o mundo vai ser atraído ou não. É por meio do sal. Se o sal for bom, vai atrair, vai dar sede, vai ter sede, vai vir: eu quero ouvir, eu quero orar, eu quero estar aqui. Mas se você não busca ter sede de Deus, você não vai ter, nem você, nem quem está ao seu lado. Pais, tenham sede de Deus, senão seus filhos não vão ter sede de Deus. Sede da palavra, sede de oração, sede de estar aqui, nesse ambiente maravilhoso que é a igreja, a celebração comunitária. Você não tem sede, vem quando dá, chega a hora que dá. Isso vai mostrando para os filhos e para os outros o que é ter sede de Deus. Precisamos olhar para um copo d'água como se estivéssemos com a barriga bem seca, bem sedenta. Senão nós não vamos conseguir mostrar para as demais pessoas. Além disso, irmãos, essa é boa. O sal, irmãos, ele arde.
Quem é que já usou sal em alguma ferida? Às vezes quando é criança, né? Alguém já usou, né? Às vezes quando é criança, não tem metiolate, tasca o sal. Eita que arde. Às vezes até alguns remédios têm cloreto de sódio dentro. Para você ser sal, para você provocar, para nós provocarmos sede nos outros, vai arder nas pessoas. É por isso que eu volto a dizer, sem o caráter das bem-aventuranças, nós não conseguiremos ser sal. Porque na hora que arder nos outros, e os outros começarem a lhe perseguir, você vai lembrar que é bem-aventurados que são perseguidos. Não tem como ser sal sem arder, irmãos. Porque o mundo está apodrecendo. O mundo é uma carne viva, é uma ferida aberta. O mundo é uma ferida aberta, apodrecendo a cada dia que passa. Então quando você vem lá e tasca o sal, ele mesmo não vai entender. É como alguém que está morrendo afogado. Você vai salvá-lo, ele não entende, ele mata você junto. A pessoa ela está na escuridão, ela não sabe que está nas trevas. Pegue 1 quilo de carne fresca, joga aqui nesse chão. Amanhã vai ficar mais podre. Aí você pergunta: carne fresca, por que você está ficando podre? Ela vai responder: ora, porque é meu processo natural. Me deixe como eu estou, que eu vou morrer. Isso é a mensagem do mundo. Me deixe como eu estou, que eu vou morrer. E aí vem o sal e diz: não, você não vai morrer não, eu vou lhe conservar. Eu vou colocar em você as características de Cristo. Agora, ela não vai entender de imediato. Ela vai reclamar, ela vai falar, ela vai lhe perseguir.